Cruzeiro 0, Flamengo 2, partida da estreia do técnico Tite no Flamengo, e a Renata Fã e o Denilson Show falaram sobre essa estreia do Mengão, rasgando elogios ao Flamengo, e também o Mauro César falou um detalhe muito importante sobre essa evolução do Flamengo na chegada do técnico Tite. Eu gostaria que você chegasse aqui, primeiramente, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão no nosso canal. E se você não está inscrito, eu convido você, faça parte do nosso canal, porque aqui é notícia e informação do Mengão, tá bom? Crédito, canal Jogo Aberto, canal All Sports, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A estreia do Tite no comando técnico do Flamengo, fora de casa, em pleno Mineirão, o Cruzeiro desesperado, e o Flamengo aplicou 2-0, jogou bem, tranquilo, e o Tite começa literalmente com o pé direito. Começa uma nova era, a era Tite. Tô muito esperançoso e tô confiante. O ótimo treinador aí, uma equipe boa, né? E vamos que vamos, ó, vamos pra cima. O Tite é um bom treinador. Acho que o Flamengo vai se dar bem. Espero que não seja hoje. Tite, boa sorte. Nós precisamos muito de você. O Cruzeiro começou bem o jogo. Ian Lucas levou perigo no cruzamento de Marlon. Ayrton Lucas aproveitou o corte mal feito de Luciano Castan e abriu o marcador. A partir daí, a equipe celeste sentiu o golpe. E logo na sequência, Neres cometeu pênalti em Wesley. Pedro assumiu a responsa, fazendo aquela velha e boa cobrança de manual e dando números finais à partida ainda na primeira etapa. Semana bem trabalhada, preparado pelo que o Cruzeiro poderia propor. Então, feliz por esse início. A gente precisa fazer um grande jogo em casa agora para confirmar esse início de trabalho e vai ser muito promissor. A Raposa saiu de campo no intervalo ao som de vaias e voltou para a segunda etapa com uma difícil missão. Mas a equipe carioca é quem chegou com perigo no cabeceio de Fabrício Bruno. O Cruzeiro tentou uma resposta no chute de Wesley, que passou por cima do gol, na finalização de Nicão e no chute de longa distância de Lucas Silva, mas não deu em nada. Fim de papo e derrota do time mandante. A gente nunca vendeu nenhuma ilusão, a gente sabia que esse infelizmente seria o nosso campeonato, mas esse é um campeonato importantíssimo para o clube e é isso, é normal, a gente entende também a torcida por tudo que viveu, tem o medo, tem tudo e também a gente tem que melhorar dentro de campo e, cara, a cobrança tem sido grande entre nós. E aquilo, é continuar, é prosseguir e aceitar e não pedir nada por torcedor, que a gente não tem esse direito. O Flamengo chegou aos 47 pontos e voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro, estando agora a apenas 2 pontos do vice-líder Bragantino. E se a expectativa era grande com relação à estreia de Tite, o novo comandante não deixou a desejar. Eu procurei ter a capacidade nós da comissão técnica de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. O time de Zé Ricardo está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Certamente o emocional está atrapalhando a gente um pouco, mas a gente também está trabalhando para isso. E eu espero que a gente já consiga dar uma resposta de imediato, porque a gente não tem agora o que pensar mais para trás. Esse resultado que você falou já aconteceu, nada vai fazer mudar. Para piorar o clima tenso, o Ronaldo disparou críticas com relação à postura da torcida e colocou a permanência na Série A em xeque. É o que temos, nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e logicamente com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. Olha que desânimo, hein? O Ronaldo, que foi muito xingado pelo torcedor do Cruzeiro. E tá aí a posição do time mineiro, não é boa na tabela. Foi ultrapassado pelo Corinthians.
e agora vai ter que encarar um campeonato brasileiro até o final, muito complexo. O time não engrena, mudou de treinador. O Zé Ricardo até na primeira partida deu uma esperança e depois parece que o Cruzeiro estagnou. E o Flamengo, em contrapartida, fez o resultado, o ânimo era outro, a leveza dos jogadores, o interesse na partida e o Tite ali bem ativo, à beira do gramado. Bom pro Flamengo, que agora é o terceiro colocado. É o terceiro colocado, um time jogando realmente mais solto dentro de campo. Tecnicamente o Flamengo é muito bom e o Tite vai conseguir tirar o melhor desses jogadores. Óbvio que o principal é que coletivamente esse time funcione, esse time do Flamengo. Agora você olha pro recorte do jogo do Cruzeiro com o Flamengo ontem, em algum momento o Cruzeiro estava fazendo frente com o Flamengo. O problema é essa manutenção de intensidade, de entrega. E aí o Flamengo, quando faz o gol, o Cruzeiro acaba sentindo, né? E você vê o semblante do Zé Ricardo na coletiva, e você vê o semblante do Ronaldo. Pós o jogo ali falando que tem que tentar resgatar essa conexão do torcedor que eles tiveram na temporada passada, na reta final, para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Ronaldo está tentando resgatar isso, passando essa mensagem para o torcedor, porque é uma situação extremamente delicada. Já algumas rodadas o Cruzeiro passou a jogar uma competição diferente, que é essa competição embaixo da tabela da classificação. Apesar de ser um time jovem, com alguns talentos, o Cruzeiro precisa vencer para tentar se afastar um pouco dessa zona de rebaixamento. E o Cruzeiro não vence no Mineirão. Que coisa, que sina. Agora, para o Flamengo, a mudança de treinador era necessária, muitos problemas, isso parece que ficou para trás. Por exemplo, o Pedro fazendo um gol de pênalti importante, definindo também o resultado. O Ayrton Lucas finalizando, entrando na área. A gente já viu um Flamengo que ainda não tem, logicamente, toda a cara do Tite, sim, mas com mais iniciativa, com mais dinâmica. Bruno Henrique ainda pede para sair, é uma pena, mas aí os reservas são bons também. Enfim, a gente vê que o Flamengo vai brigar aí firme, principalmente por essa vaga direta para a Libertadores. Muito bem, o Botafogo segue líder, agora mantém os seus 9 pontos de vantagem contra o Bragantino. E como eu falei, né, a briga pela Libertadores está dando uma animada. E o Flamengo, Mauro, venceu bem o Cruzeiro ontem 2-0, resolveu o jogo no primeiro tempo. Que tal essa primeira impressão? Dá para sonhar bastante com alguma coisa? Ou o negócio é olhar o que foi o jogo, primeira impressão, foi boa, jogou bem? O que deu para tirar desse jogo do Flamengo? Eu achei bem dentro do roteiro já esperado, né? Um time mais seguro defensivamente. O Cruzeiro é um time muito frágil ofensivamente, né? O Cruzeiro não faz gol. O Cruzeiro tem dificuldades sérias, está numa fase bem complicada, se aproximando do rebaixamento. Aí durante uns 18, 20 minutos conseguiu fazer uma pressão no campo do Flamengo e dificultou, mas claro que não aguentou ali esse ritmo o jogo inteiro. Teve uma hora que arrefeceu, teve uma chance, e aí o Rossi fez uma defesa boa, muito difícil até, uma bola que foi cabeceada, bateu no ombro do Ayrton Lucas e ele foi buscar lá no canto baixo direito. Mas depois da metade do jogo, do primeiro tempo, o Flamengo dominou muito, muito amplamente a partida. O Tite fez uma inversão ali, o Everton Ribeiro estava fazendo uma partida horrorosa pela direita, ele não ajudava o Wesley defensivamente e não conseguia dar sequência às jogadas. O Cruzeiro forçava muito por aquele lado, colocava 2, 3 jogadores por ali, até porque é o lateral mais fraco defensivamente do adversário. E aí com a inversão do Gerson, que foi para a direita, e o Everton Ribeiro pelo meio, o time melhorou bastante, cresceu, aí passou a ter domínio, chegou ao primeiro gol num erro crasso do Castan, né, que rebateu uma bola ridiculamente, o Ayrton Lucas fez 1-0, aliás o Ayrton Lucas jogando justamente com mais liberdade para agredir em relação aos tempos do São Paulo, embora ainda fizesse a saída de 3 na maioria das vezes, com o Wesley saindo um pouquinho mais para o ataque, né, no momento que o time fazia a saída de bola, e aí depois um pênalti tolo também do Neres totalmente absurdo, o pênalti é uma bobagem, sem nenhuma necessidade, ele deu um safanão nas costas do Wesley, o zagueiro do Cruzeiro, o Neres, e aí o Pedro bateu, fez 2-0. Depois o Flamengo administrou o jogo, bem no estilo do Tite, lá naqueles tempos do Corinthians, sabe, fazer 1-0, no caso foi 2, e o time não corre mais riscos. E aí mostrou, acho que, uma evolução, jogo aéreo, o Flamengo não perdeu nenhuma bola por cima, o Davi Luiz se machucou, torceu o tornozelo sozinho, o Pablo manteve ali, até melhorou, acho, muito seguro. Então foi uma partida que foi levando assim muito calmamente. Acho que por uma estreia foi importante. O Flamengo voltou a ser o time de melhor campanha fora de casa, o que mostra como no Maracanã se perde pontos que não poderia perder, né? Foram vários, inclusive para esse Cruzeiro no primeiro turno. Claro que era um outro momento do time mineiro, estava bem colocado no campeonato em relação a esse momento agora, mas era um jogo para você vencer, tá jogando contra o Cruzeiro que veio da Série B.
Você é o campeão da Libertadores, e não ganhou no Gol da América. Aí teve outros jogos, né? São Paulo foi com reservas, quase venceu. O Internacional foi com o time misto também, o Flamengo não conseguiu ganhar. E por aí vai. Mas fora de casa o time ter sido competitivo, acho que foi uma boa estreia. Aí domingo vai pegar o Vasco, né? O Vasco vem também embalado, tem uma das melhores campanhas do segundo turno, no Maracanã. Eu acho que foi bom para o Flamengo, assim, dentro do esperado, né? E o time agora está em terceiro, né? Chegou a ficar em segundo antes do Bragantino bater o Santos, está em terceiro e abriu uma vantagem de 3 pontos para Grêmio e Palmeiras, que são adversários diretos na briga ali por uma vaga na Libertadores. O Bragantino, o Palmeiras e o Grêmio são os principais adversários, né? Pelo menos eram até agora. Pode até mudar à medida que o campeonato vai se desenvolvendo e outras equipes vão se habilitando, como acontece com o Atlético Paranaense e até o Atlético Mineiro, depois da vitória de ontem, recuperando aí pontos que tinha perdido em casa pro Coritiba. Mas foi boa, não foi empolgante, acho que nem era para ser, mas foi uma primeira impressão positiva de muita coisa que tem que ser feita. Tá aí então, nação, tá aí os comentários aí do Mauro César Pereira. Meus amigos, olha, eu achei muito interessante o que o Mauro falou agora, porque é nítida a evolução que teve no Flamengo. É como o Mauro falou, não é aquelas coisas todas, mas o torcedor já se sentiu mais seguro. Uma defesa sólida. Uma defesa mais sólida. A defesa na época do São Paulo era uma bagunça. Quando vinha aquela bola aérea, eu não vou nem falar daquela partida com o Olímpia, que nós tomamos 3 gols de bola aérea. 3 gols, meus amigos. Então, é nítida a evolução do Flamengo, é nítido. Claro que não está no auge como o torcedor quer, mas o que o Flamengo demonstrou ontem em campo é o que o torcedor quer ver. Desempenho, quer ver tática do time, do técnico em campo, um esquema tático, o time certo. Por exemplo, ontem o Tite, em vários momentos da partida, quando algum jogador estava fazendo algo de errado em campo, ele já chamava na lateral e já corrigia e já havia uma mudança no time. Vimos aí o Ayrton Lucas, que não estava conseguindo jogar com o técnico Sampaoli. A primeira partida com o Tite, o Ayrton Lucas já voltou a jogar bem. É incrível, rapaz. É incrível, pessoal, como teve uma evolução. Então, muita gente dizendo assim, não vou me iludir, não sei o quê. Mas se você entende um pouco de futebol, você já viu com seus olhos que teve uma evolução. Teve uma evolução. Lembrando que o Flamengo não jogou no Maracanã, o Flamengo jogou fora de casa, jogou no Mineirão. Então, vamos ver agora a partida do Clássico contra o Vasco nesse final de semana. Vamos poder tirar uma boa análise dessa partida, vamos ver como o Flamengo vai jogar, e eu creio que se o Flamengo tiver uma boa vitória, meus amigos, pode acreditar que a evolução vai vir em cada partida e o Flamengo vai voltar a ser o que era. Tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.